Graça e paz a todos. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, pela inspiração do Teu Espírito. Obrigado, Espírito Santo da verdade. Obrigado pela vida de cada um dos que estão agora assistindo a este vídeo. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é a verdade. Glória ao Teu maravilhoso nome. Amém, Senhor. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, gente, o permanecer firme vai depender de mim e de você. Quando nós recebemos a pessoa do Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida, aí a gente decide, porque nós temos o livre-arbítrio, tanto para não receber como para receber. Então, quando você recebe de Deus, você recebe algo maravilhoso, porque Deus é bom e tudo que Ele faz é bom e maravilhoso, porque Deus é perfeito e perfeitos são os seus caminhos, perfeito ou perfeitas são as suas obras. Lá em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 1, ele diz: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e, por esse motivo, entrou num barco e assentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta: eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves do céu, a devoraram. E outra parte caiu em terreno rochoso, e onde uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. No versículo 10, ele explica aos discípulos o significado daquela parábola. Ele diz, no versículo 10, então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que eles falam por meio de parábolas? Eles ficaram interrogando o Senhor: Senhor, por que o Senhor fala por meio de indiretas, por códigos, por palavras diferentes? Ao que ele respondeu: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que lhe tem será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda continuamente estáis ouvindo, jamais entendereis, mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Posto que no coração deste povo está petrificado, de má vontade, escutam com os seus ouvidos e fecham os seus olhos para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque veem. Porque escutam, e os outros olhos, porque veem. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. O que é que acontece? Acontece que você é crente, você chega para uma pessoa da sua família, um amigo, uma pessoa conhecida que não tem a pessoa do Senhor Jesus, e você fala, eles escutam, eles olham, mas eles não compreendem. Por quê? Porque eles não querem. Quando o homem não quer nada com Deus, então ele não vê nada, ele não escuta nada, ele não atende a nada, ele não está nem aí. Mas você que escuta, você que quer,
aí a coisa é diferente, porque a decisão é sua, você é que tem a decisão de permanecer firme ou não. Mas vamos continuar aqui um pouco na parábola. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Está lá no versículo 18 de Mateus 13. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que lhe foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Você prega para alguém, a pessoa escuta, mas não está nem aí. Então, o inimigo vem e tira. E o que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Ah, bonito, é bom a palavra. Até para a igreja vai. Ah, eu aceitei Jesus. Com pouco tempo, não tendo terra ou coração firme, firmeza no coração, desiste. Aí ele diz: contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste um pouco tempo, e quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo e desiste. Pessoa fraca. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende, e este frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60, e outros ainda, outros 30 vezes mais do que foi semeado. Ele quer dizer isso, que você recebe de bom grado, você é crente, e aí a diferença quem vai fazer é você. Se você quer crescer mais e mais, se você quer multiplicar a 30, a 60 ou a 100, vai depender de você, vai depender da sua firmeza na palavra, da sua intensidade em buscar o evangelho, em estar pegando junto com as pessoas do reino, ou seja, com os irmãos na fé em Cristo, ou você está na igreja trabalhando, fazendo algo para o Senhor. Vai depender o crescimento da tua vontade, ou seja, do teu livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio para escolher se você quer crescer ou se você quer multiplicar. Então você pode crescer e multiplicar 30 vezes, 60 vezes, 100 vezes mais. Existem pessoas que são fracas e elas não pedem força a Deus. Elas não pedem ao Senhor para ajudá-las. São pessoas orgulhosas, são pessoas que não aceitam a opinião de ninguém, são pessoas que dão as costas para a verdade, porque na verdade elas não têm uma raiz no coração, o coração delas está cheio de pedras, está cheio de mágoas, cheio de maldades, cheio de tristezas, de angústias. O inimigo, ele constrói na vida do homem fortalezas para cada cantinho da mente do homem, para cada cantinho do coração do homem. O diabo tem colocado uma pedra, ele tem colocado uma corrente, ele tem aprisionado os desejos, as vontades e os sonhos do homem que quer crescer. Muitos até crescem financeiramente, muitos até adquirem o conhecimento, mas pela arrogância, pela ignorância, que é o inimigo que coloca ao longo dos anos na vida do homem, na mente do homem, no coração do homem. Então ele deixa de buscar a Deus, porque se acha autossuficiente. Quando o homem se acha autossuficiente, ele está dizendo: Deus, eu sou Deus de mim mesmo, eu sou dono do meu nariz, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Da mesma forma, o homem lá no Éden, ele quis fazer isso. Ele estava na perfeição e ele disse: então quer dizer que eu tenho uma proposta de ser igual a Deus, de fazer o que eu quero. Então quando ele cedeu àquela vontade, àquele desejo, e ele
praticou o que não devia praticar, o que é que acontece? Ele passou a ser dono dele, das vontades dele. Não, ele não ficou sendo dono das vontades dele, porque ele deixou o Senhor da vida, para o Senhor da morte. Ele deixou de ser livre para ser escravo. Ele não era escravizado, porque Deus não obrigava ele a nada. Então ele deixou a presença de Deus e ele buscou um outro senhor, só que esse outro senhor o aprisionou. Primeiro deu uma sentença de morte, de tristeza, de angústia. Ele começou a morrer, a envelhecer, a sentir dores, a sofrer. Veio a maldição sobre a vida do homem, quando ele cedeu lá no Éden. Está lá em Gênesis, no capítulo 2 e 3, quando ele fala da criação, quando ele fala que Deus colocou o homem lá no jardim e deu ao homem o livre-arbítrio. Deus também deu o livre-arbítrio aos anjos. Deus não obriga ninguém a nada. Deus não obriga você a permanecer firme. Deus não obriga você a buscar a santificação. Deus não obriga você a fazer a coisa certa. Deus não obriga você a ser intenso, a ser ousado, a amar. Mas Deus te adverte. Ele diz para você o que você deve fazer. Então, Ele te aconselha. Ele não te obriga, te aconselha. Da mesma forma, nós chegamos para as pessoas que a gente ama e a gente diz que aquilo na vida dela está errado. E que a forma correta é edificar-se na presença de Deus. Mas eles não querem. Então, nós não podemos obrigar ninguém, Deus não pode também obrigar ninguém. O que é que nós devemos fazer? Advertir essas pessoas, interceder por elas, orar por elas. O Senhor, Ele está sempre nos ajudando. Ele intercede por nós, pelo Espírito Santo, que intercede com gemidos inexprimíveis. Você lembra de uma pessoa e você começa a orar por aquela pessoa está precisando de uma oração. Da mesma forma, alguém lembra de você e começa a orar por você está passando por alguma dificuldade, alguma tribulação. Deus lhe dá o suporte, o escape. E vem a ajuda, porque a ajuda vem do alto. Agora, nós devemos sempre estarmos interligados no Espírito, andarmos em obediência, mesmo que venha andando sobre a nossa vida. Porque Ele diz na palavra dEle que no mundo nós teremos aflições, mas que o Senhor já venceu por nós. Então nós devemos ter bom ânimo, nós não devemos desanimar, devemos estar sempre animados. Na alegria ou na dor, nós temos que louvar ao Senhor com cântico, com salmos, e com a nossa vida de louvor, dando testemunho da verdade, andando na verdade, sendo justo, amando, intercedendo e buscando cada vez mais a perfeição, porque é o que Deus quer do homem, que o homem chegue à perfeição. É claro que a perfeição está em Cristo. Então, se a perfeição está em Cristo, quanto mais você se aproxima de Deus, você se aproxima da luz, você se aproxima da perfeição. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz que importa que aqueles que se aproximem de Deus, que se aproximem da luz, que se aproxime de Jesus, creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu estou acrescentando luz, Jesus, Deus, mas a palavra correta em Hebreus 11, 6, ele diz: é preciso que aqueles que se aproximem de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você está buscando, está vindo iluminação do Espírito Santo, você está recebendo de Deus, está vindo santidade sobre a tua vida, está vindo revelações, está vindo comunhão com o Espírito, porque a comunhão com o Espírito Santo é a intensidade que você busca a Deus. Quanto mais você busca a Deus, você busca a comunhão, e a comunhão está no crer, no acreditar no galardão de Deus na tua vida. O maior galardão de Deus na nossa vida é a presença do Espírito, é a comunhão com o Espírito Santo de Deus.
porque é o que Deus quer para você. Deus quer ser seu amigo. Deus viu o homem lá de cima, o homem fardado, o homem derrotado, o homem sentenciado ao inferno. E Deus amou o homem, porque Deus ama o ser humano. Então, Ele enviou o melhor, Ele enviou o pão da vida, Jesus Cristo, o seu Filho amado, o seu único Filho, para morrer no nosso lugar, para pagar o preço pelas nossas falhas, pelos nossos delitos, pelos nossos pecados. E quando o Senhor, Ele surgiu, porque Ele venceu a morte, Ele venceu o império da morte, para nos dar a vida, porque nós estávamos condenados à morte eterna. Então Ele venceu no nosso lugar. Você em Cristo é mais do que vencedor. Se apegue a Deus, não desista, permaneça firme, porque Deus tem o melhor para você, meu amado, minha amada. Você está agora nesse momento meditando, medite nessas palavras e não desista, porque Deus está dizendo para você, que você é mais que vencedor, que a luta não é tão grande quanto você imagina. O Senhor dos Senhores está contigo, maior o que está em vós, porque o que está em vós é a presença do Espírito Santo de Deus, é a unção que despedaça o jugo, é a presença de Deus na tua vida que faz a diferença. É o Senhor que intercede por ti, é o Senhor que te dá vitória. Então permaneça firme, vindo, seja lá o que for sobre a sua vida, e você diz: em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda situação adversa na minha vida, que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. E você continua declarando: obrigado, Senhor, porque eu sou suprido, porque eu sou sarado. Obrigado porque o Senhor me ama. Obrigado porque o Senhor me perdoou. Obrigado, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia. Permaneça firme, meu amado, não desista, porque o que te aguarda é algo maravilhoso, é uma coroa de glória que te aguarda. É a vida eterna, é o gozo eterno, é a alegria eterna, é a vida eterna que te agrada, é o melhor de Deus que te agrada, ou que aguarda por ti, porque o melhor de Deus ainda está por vir, e vai vir. Ele virá com toda honra, com toda glória, que Ele já tem toda honra e toda glória, porque Ele recebeu do Pai. E Ele vai te dar o que você merece. Você é quem decide se você merece a honra, a glória, a honra eterna, o louvor eterno, ou o desprezo e a desonra eterna. Porque muitos vão receber. Deus se entristece pela vida de muitos que têm rejeitado a presença dEle, que têm rejeitado o Evangelho, que têm rejeitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Deus se entristece quando um homem morre sem salvação, porque a vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, cheguem ao pleno conhecimento dEle, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora você é que decide, você é que escolhe. Nós somos quem decidimos, porque Deus nos dá a opção de escolher. Escolha a vida. Escolha Jesus, escolha estar com Deus, escolha a presença de Deus, escolha o time da vitória, escolha o teu verdadeiro amigo, escolha o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, escolha Deus, escolha o melhor, porque o melhor é Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Toda honra, toda glória seja dado a Ele, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Fica na paz, meu amado e minha amada, que o Espírito Santo de Deus ilumine a tua mente e te dê entendimento e te fortaleça mais e mais na comunhão do Espírito Santo,
Em nome do Senhor Jesus, amém.